Glória a Deus, aleluia. Eu quero aqui parabenizar todos os pais, né? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa abençoar a tua casa, abençoar a tua família, te dar muita saúde e que essa data ela venha repetir por muitos e muitos anos. Daqui a pouquinho nós vamos orar pelas ofertas, também nós vamos orar pela vida de cada um dos pais, né? Glória a Deus, aleluia. Não poderia deixar, irmãos, de falar que esse dia, ele é comemorado para nós lembrar e valorizar a vida de cada um pai. Às vezes hoje nós deixamos a desejar quando nós falamos de pai. Às vezes no Dia das Mães, a gente vê vários filhos fazendo homenagem. Muito bem, meus parabéns. Só que nós não podemos também deixar de valorizar o papel do pai, que é muito importante. Sei que às vezes a mãe, ela participa mais da nossa criação, está mais conosco, mais tempo, porque o pai, ele trabalha mais. Hoje não, às vezes tem muita mãe que também trabalha, né? Mas o papel do pai é manter a casa, é dar conta das contas para pagar. E às vezes, irmãos, nós não valorizamos tanto. E nós precisamos valorizar. A Bíblia vai dizer que Deus, ele é pai. Então, o pai, ele tem uma importância muito grande sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Eu quero aqui louvar a Deus pela vida de cada um dos pais que estão aqui. Estão firmes na presença de Deus, porque a responsabilidade espiritual também da casa recai sobre a nossa responsabilidade como pai, como homem e como cabeça do lar. E às vezes, irmãos, nós homens deixamos a desejar para nós estarmos assumindo o nosso papel, orando pela nossa casa, aconselhando a nossa família. Às vezes deixamos isso para a esposa, para a mulher. É por isso que é normal em todas as igrejas você encontrar mais mulher do que homem. Eu encontrei um jovem esse tempo atrás e falei, irmão, você sabia que no céu vai ter mais mulher do que homem? Ele falou, opa! Falei, mas no céu não tem casamento. Ele falou, você está brincando, pastor? Eu falei, é verdade. No céu não tem casamento. Viu? Casamento é só terreno. Mas por que no céu vai ter mais mulher do que homem? É o reflexo da igreja. 70% de todas as igrejas é mulher. Porque nós, homens, às vezes deixamos essa responsabilidade que cai sobre a nossa cabeça, por nós ser chamado de cabeça do lar, nós deixamos isso. E Deus vai requerer de cada um de nós. Amém? Sei que o tempo aqui está bem corrido, né? Mas eu gostaria aqui de convidar todos os pais, né? O pai mais novo aqui, eu acho que é o Lucas, né? Meu filho. Aleluia. Você está com 22, Lucas? 22 anos. Aleluia. Tem um pai mais novo aqui do que ele? Um pai menos de 22 anos? Não, então é o Lucas. Vem cá, Lucas. O Lucas vai vir cá. Nós vamos orar por ele. Eu acho que o pai mais de idade que está aqui é o pai Adalcino. Quantos anos o senhor tem, pastor Adalcino? 75 anos. Tem um pai mais velho aqui do que 75 anos? Não. Então é o pastor Adalcino mesmo. Então o pastor Adalcino vai orar, aleluia, por nós todos que somos pais. Eu quero chamar aqui todos os pais aqui presentes, todos do altar, aí da nave da igreja. Vem cá, todos os pais, se coloca de pé, vem aqui à frente, nós vamos orar. Nós não preparamos um presente para dar para cada um
pai, tá? Mas nós preparamos um ambiente ali para pelo menos você passar, tirar uma foto e recordar desse dia tão importante que é o seu dia. Vou descer ali. Pastora Dalcino, ore por nós, ore pela vida de cada um dos irmãos que ofertaram também aqui nessa noite, que Deus abençoe. Ore também pelo pregador, porque logo após essa oração, pastor Jário está com a oportunidade de fazer uso da palavra. Pastor Jário, o senhor está em casa, esteja liberdade aqui nesta noite. Eu saúdo a todos com a confortável paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos orar por esses pais que já são realmente abençoados. Senhor nosso Deus, em cuja tua presença gloriosa estamos, para bendizer o teu santo e glorioso nome, eu já quero te agradecer por cada pai, Senhor. Coisas maravilhosas nos teus olhos, são maravilhosos aos nossos olhos, e a palavra diz que foi Deus que fez isso, e são maravilhosos. Que tu possa, meu Deus, ser com cada pai de uma forma maravilhosa. Nós se colocamos diante de ti com um desejo no coração de receber de ti uma bênção especial, que teus benefícios santos possam estar beneficiando a cada pai nessa noite, no nome glorioso de Jesus, no nome de Jesus. Quero te apresentar, Senhor, os ofertantes, a oferta, que tu possa abençoar ricamente. Quero já te apresentar o pregador nessa noite, pastor Jairo, que o Espírito Santo possa estar com a sua verdadeira glória sobre a tua vida, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém e amém. Seja bem abençoado todos os pais, no nome de Jesus. Parabéns pra vocês, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor te abençoe e te dê santidade, muitos anos de vida, muitas felicidades. Deus abençoe, aleluia. A irmã preparou, irmãos, a lembrancinha. Eu achei que não tinha, mas nós vamos ganhar um presentinho. Deus abençoe, aleluia. As irmãs, os irmãos, parabeniza os irmãos, né? Quero parabenizar aqui. Meu filho é o pai mais novo da igreja, né? Deus abençoe o Lucas, aleluia. Lucas já é pai. Aleluia, parceiro. Glória a Deus. João Paulo é pai e amanhã vai fazer aniversário, vai ter bolo para todo mundo. Parabéns para todos os pais. Obrigado, irmã, por ter preparado essa lembrancinha, né? Aleluia. A irmã deu surpresa até para mim, eu sabia que ela ia fazer a lembrancinha, né? Glória a Deus. Aleluia. Ó, o pastor Dalcino. Glória a Deus. Deus abençoe. Parabéns a todos os pais que vieram aqui nesse culto. Pastor Jário está com a oportunidade para fazer uso da palavra. O senhor tem liberdade para dar lugar ao Espírito Santo. Deixa eu trocar o microfone aqui para o senhor. Tem um reloginho debaixo da televisão, o senhor conseguiu ver? Ele é mais atrasadinho um pouquinho? Vai por aqui lá. Não, tá bom. A paz do Senhor, meus irmãos. Me sinto feliz por esta oportunidade que nós estamos tendo da parte do nosso papai. Os irmãos estão me escutando aí claramente, aí no fundo? Estão?
Gostaria de parabenizar este ministério. Trabalho muito bonito, organizado. Agradecer o pastor Suede pela confiança. Pastor Suede, que eu já conheço há alguns anos. Recordo quando tive uma oportunidade de estar ministrando a palavra ali na Assembleia de Deus, missão, aonde estava ali o pastor Cremente. E agora me veio à memória. E sempre que eu tenho uma oportunidade de falar do amor do nosso papai, eu me sinto feliz. Eu fui tirado de um campo de futebol, aonde eu desejava ganhar dinheiro, ficar rico. Só que as coisas não estavam dando certo para mim. E aí, eu recordo, eu sou baiano, pedi uma tia minha para ir lá no terreiro para ver o que estava acontecendo, que as coisas não estavam dando certo para mim. Aí minha tia, logo pela manhã, saiu e foi num terreiro. E eu fiquei na expectativa. Aí minha tia foi lá, o guia, que é uma entidade demoníaca, desceu sobre a feiticeira e perguntou à minha tia: o que é que você quer? Minha tia disse: não, eu tenho um sobrinho, ele joga futebol, já foi para o Rio de Janeiro, teve para ir para tal lugar, e nada está dando certo para ele. E aí ele mandou eu vir aqui para ver se vocês podem fazer alguma coisa. Presta atenção, por favor. Não vou demorar muito, não. E aí o guia mandou o recado para mim. O guia mandou o recado dizendo para mim: fala para aquele homem que eu não posso fazer nada por ele, porque ele pertence àquele homem lá de cima. Ele pertence a ele e eu não tenho como fazer nada para ele. E aí minha tia chegou e disse: Jairo, estive lá e o recado que o guia mandou é que não pode fazer nada por você. Muitas provas, muitas lutas. Jesus me tirou do seio da minha família na Bahia e eu levei 30 anos sem retornar, pregando, fazendo a obra. E eu estou aqui para trazer uma mensagem para vocês. Por favor, preste atenção. É muito séria. Vamos nos colocar de pé. Em reverência. Abramos nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24. O tempo a gente vai trabalhar dentro dele. Capítulo 24 do Evangelho de Mateus. A partir do versículo 1. Vamos fazer a leitura. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos, para lhe mostrar
a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Pode sentar. Meus irmãos, não sei se vocês têm prestado atenção no que vem acontecendo em nossos dias. Eventos que está chamando a atenção das autoridades, da imprensa, eventos que antes não era presenciado pelo homem. O que me chama a atenção é quando Jesus chegou no Monte das Oliveiras. Os discípulos já tinham se reunido. A Bíblia fala que foi uma unanimidade. Não foi um discípulo, não. Foram todos os discípulos. Chegaram para Jesus e disseram: Mestre, nos fala qual será os sinais que vai anteceder a sua volta e também o final do mundo. Os discípulos estavam apavorados. Eles estavam passando por um momento de terror. Eu não sei se os irmãos sabem. Jesus, pessoas viajavam longa distância para ouvir Jesus. Levava dias escutando Jesus. E quando retornava, não tinha entendido nada. Vocês sabem disso? Jesus pregava, as pessoas levavam 2, 3 dias escutando, viajavam, mas não entendia nada. Vocês sabem disso? Vocês podem observar. Eles iam, Jesus pregava, eles escutavam e voltavam para suas casas sem entender nada. Aí, nós vamos vendo que os discípulos chegam para Jesus e dizem: Jesus, quais serão os sinais que vai acontecer? Aí Jesus começa a esboçar os sinais. Jesus diz: o primeiro sinal, antes da minha vinda, o engano vai tomar conta da terra. As pessoas serão enganadas. Não sei se vocês sabem, quanto mais a igreja mente, mais ela se enche e mais dinheiro o povo investe. Nós vivemos semelhante à época do rei Acabe e de Jezabel. Jezabel tinha praticamente ou mais 800 profetas. E ela dizia: olha, eu vou dar do bom e do melhor para vocês. O linho que vocês vão vestir vai vir do Egito. O melhor linho. As melhores iguarias eu vou colocar na mesa para vocês comer. Agora só tem uma coisa que eu peço para vocês. Nunca fale a verdade para mim. Sempre minta. Sempre minta. E nós estamos vivendo a época do engano.
As pessoas estão sendo enganadas, mas felizes. Enganadas, mas felizes. E aí diz assim, olha, que Jesus estando no Monte das Oliveiras, os discípulos chegou para ele e perguntou. Observem que Jesus ainda estava com eles. Jesus estava com eles, mas eles já estavam aterrorizados com os sinais que haveria de acontecer próximo do arrebatamento da igreja, que é a próxima vinda de Cristo. Já havia uma preocupação, um terror. Aí Jesus diz também, e haverá guerra. Guerra. Sempre houve guerra, mas não com a proporção que está tendo. Aí Jesus diz, nações contra nações, fome na terra. Não sei se vocês sabem, a Volks se fechou, a Brastemp já parou de fabricar, a Toyota já fechou, o Correio demitiu em massa, o Bradesco demitiu em massa, e as pessoas já começam a ficar aterrorizadas, porque a fome está chegando. Do mês de janeiro até agora o mês de junho, sumiu mais de 50 mil crianças. 50 mil crianças. Eu vou dar um conselho para vocês que são pais. Não deixe seus filhos no mercado, não deixe seus filhos estar saindo à toa. As crianças estão sendo sequestradas para tráfico de órgãos, sacrifício humano. As autoridades não falam. As autoridades não falam. Mais de 50 mil crianças sumiram e ninguém sabe para onde foi. Aí Jesus diz, terá também peste. Agora se levantou uma doença que surgiu lá no Congo, por nome Ebola. Não tem salvação, não tem escapatória. Se contrair, acabou. E ela já chegou no Brasil. Aí Jesus diz também, haverá calamidade. Vocês sabem a calamidade, como é que ela surge? A calamidade, ela surge depois de um terremoto, depois de uma guerra, depois de uma inundação. Não sei se vocês sabem, países aí estão sofrendo com calamidade. A Venezuela sacudiu, que quase não ficou nenhum prédio em pé. O povo aqui em São Paulo teve que sair correndo de dentro dos prédios, porque até aqui no Brasil sacudiu. É sinal que Jesus está chegando. Aleluia! Eu estava falando para vocês que aí os discípulos chegaram para Jesus, mas Jesus, o Senhor prega e ninguém entende. Está na Bíblia de vocês. Está na Bíblia de vocês. Mas Jesus, o Senhor prega e ninguém entende. Mateus capítulo 13, versículo 11, anota. Aí Jesus disse assim, não estão entendendo? É porque o Senhor só fala em parábola.
Aí Jesus disse, é porque para eles não têm o direito de saber dos mistérios divinos. É por isso que eu falo em parábola. Eu só revelo para quem eu quero. E eu só revelo a vocês. Aleluia! Aí tinha um... Escuta bem. Ele era fariseu, doutor da lei, professor em teologia. Para onde Jesus ia, ele ia atrás. Jesus pregava ele ali, ó. Aí chegou uma hora que ele ficou tão confuso que ele não estava entendendo nada. Mas ele tinha uma posição em Israel. Ele foi procurar. Ele disse, de dia eu não vou. De dia eu não vou, vou de noite. Evangelho de João, capítulo 3. O nome desse homem era Nicodemos. Não entendia nada. Jesus falava, ele não entendia nada. Aí quando chegou a Jesus, disse, mas Jesus, tu fala coisa assim misteriosa, mas não tem ninguém que faça o que o Senhor faz. Tanto milagre, Jesus disse, não vem me enganar. Você é doutor aqui, você ensina para o povo, e eu falo das coisas da terra e você não me entende. Irmão, ele procurava Jesus, ficava mais confuso ainda. Mas Jesus, como pode ser isso? Jesus disse, não, rapaz, você tem que nascer de novo. Mas como é que eu vou nascer de novo? Eu vou retornar ao ventre materno? Jesus disse, não, rapaz, você está enganado, não é isso não. Meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é simples. Não é a teologia. Por esses dias eu vi um teólogo, ele é doutor em teologia, fez doutorado, ele é o crânio da teologia. Por esse dia, ele disse assim, gente, não há o arrebatamento é uma mentira. O arrebatamento não existe. Eu digo, gente, olhando assim, eu digo, mas esse homem está perdido. Veja a situação desse homem. A igreja tem o pregador. O pregador, ele é forjado pela teologia. Ele pode estar em pecado. Ele chega aqui e prega. Ele foi forjado pela teologia. A teologia nasceu através de Orégenes de Alexandria. Foi colocado na igreja católica por Santo Agostinho. E foi colocado na igreja protestante através do luterano. Agora, a igreja tem um mensageiro. O mensageiro, ele é forjado pela santidade, pela oração e pelo jejum. É diferente. O profeta, ele é forjado pela oração, pelo jejum, pela santidade. Senão Deus não revela. Jesus diz, cuidado com o engano. Cuidado com o engano. A Bíblia fala que o profeta Jeremias chegou sobre Israel e disse, o cativeiro de vocês é 70 anos. Falou para o povo que Nabucodonosor estava levando para o cativeiro. Aí o profeta Daniel, mais ou menos 100, menos de 100 anos, profeta, eu tenho que olhar aqui depois para corrigir. O profeta Daniel pegou o livro, foi ler, e aí disse, nós estamos no cativeiro, segundo o profeta Jeremias, ia durar 70 anos. Vou dobrar o joelho e vou orar agora. Quando orou, lá de cima disse, não, você está certo. Eu já vou tirar vocês do cativeiro. É diferente, meu irmão. É diferente do engano. Tem crente que vai pagar caro. Vai gastar gasolina. Vai gastar pneu de carro.
vai gastar roupa, vai gastar tempo e não vai ser arrebatado. Meus irmãos, eu vim aqui trazer um alerta para vocês. Jesus fala a respeito dos dias que seriam abreviados. Isso aí incomodou os discípulos. Quando Jesus diz assim, ó, os dias serão abreviados. Jó, em um dos seus livros, Jó, no capítulo 7, versículo 6, Jó disse que os nossos dias são como uma lançadeira, é rápida. Os nossos dias são rápidos. Josué, o controle é divino, meus irmãos. O homem não manda nada, o diabo não manda nada, o controle é lá de cima. É Jeová que manda. Josué estava em uma guerra e Josué parou e analisou a coisa e disse, olha, se essa guerra durar até a noite, eu perco ela. Eu tinha que ter mais tempo para ganhar a guerra. Aí Josué disse assim, o controle nem aqui na terra, não é lá em cima. Disse, ó, orou e disse assim, ó, eu quero que o sol pare no meio-dia. O sol parou no meio, às 12 horas. E Josué da guerra. Ele disse, eu não quero que saia daí. E o sol parou. E Josué lutando, ganhou a guerra. O sol ficou 24 horas parado no mesmo local. O controle é lá de cima. É de lá que vem. O segredo é lá em cima. O rei Ezequias, ele adoeceu. Rei Ezequias. Ele adoeceu. Aí Jeová chegou para o profeta Isaías e disse assim, vai lá e fala para o rei Ezequias que ele não vai sair de cima daquela cama. Aí Isaías entrou no templo, foi lá e disse assim, rei Ezequias, a coisa tá feia para você, rapaz. O que é que foi? Ó, a notícia veio lá de cima que você não vai escapar não, você vai, daí você não sai. E Isaías foi embora. Aí, o rei lembrou, cuidado aí pela... Tá certo, você tá certa mesmo, tá certo. Então, o rei chegou e disse, gente, o que é que eu vou fazer? O negócio é lá em cima. Orou. O rei orou. E disse, ó Jeová, eu sempre fui correto. Por que é que me vem essa doença? Aí Jeová disse, olha, mas tá se humilhando. Tá bom. Ô Isaías, volta. Vai lá e diz ao rei Ezequias que eu vou curar ele e vou acrescentar dias de vida para ele. Aí sabe o que Jeová fez? Jeová fez assim, ó. Pegou o sol e girou 10 graus. Olha o que Jeová fez. Pegou o sol e girou 10 graus. 10 graus que Jeová girou é equivalente a 15 anos. Aí Jeová chega para o profeta Isaías e diz, olha, eu fiz um negócio, curei o rei, mas ele não vai acreditar. Escutem bem. Lá em Jerusalém, vamos colocar Isaías, 700 anos antes de Cristo. Está me ouvindo, meus irmãos? Daqui a pouco eu termino. 700 anos.
Aí já tinha um relógio. O relógio de Acais. Já tinha um relógio naquela época. Aí Jeová disse para Osaías, manda ele lá no relógio de Acais e olhar, e ele vai ver que eu girei 10 graus e acrescentei 15 anos. E aí ele foi lá no relógio de um rei que chamava Acais. Estava lá certinho, 10 graus e 15 anos. O controle é lá de cima. É de lá. Não é aqui não. Então a Bíblia fala que o tempo recuou 15 anos. O rei, se ele tinha... Isso é na minha concepção. Se o rei tinha 45 anos, ele passou para 20 anos. Ficou mais jovem, né? E com saúde. É assim que Jeová faz. Então, meus irmãos, eu vim aqui trazer para vocês um recado, como o povo diz. Mas não é recado, é uma mensagem. Né? É uma mensagem que eu vim trazer para vocês. No dia que Jesus... Há um comentário que Jesus morreu. Jesus morreu no dia 7 de abril, dia 7 de abril, numa sexta-feira, em 33 a.C., que começa a contar do seu nascimento. Então, o que acontece? No dia que Jesus estava morrendo, quando deu meio-dia, está em sua Bíblia, a Bíblia fala que o sol escureceu, o dia se tornou trevas. Veja em sua Bíblia, está escrito na sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 45, fala que o dia escureceu. Sabe o que é que estava acontecendo? Jeová estava abreviando os dias. Os dias estavam sendo abreviados. Abreviar quer dizer reduzir, aproximar, encurtar. Jeová estava encurtando os dias. Eu vou chegar já aonde eu pretendo. A coisa é tão séria que o apóstolo Paulo, depois que se converteu, ele saiu de Jerusalém, levou 14 anos sem retornar a Jerusalém, mas quando ele foi escrever a primeira carta aos Coríntios, ele colocou, irmãos, não se preocupe se você é escravo, se você é rico, se você é pobre, os dias foram abreviados. Os dias foram abreviados. Os apóstolos, meus irmãos, tinham uma preocupação dentro deles, que os dias tinham sido abreviados. Por qual motivo? Algo está para acontecer, e os apóstolos tinham medo, terror, de não acontecer na época deles. Tinha terror, medo. Eles não queriam que acontecesse em sua época. O grande motivo do medo dos apóstolos, meus irmãos, sabe o que era? A grande tribulação. Quem já ouviu falar? A grande tribulação. Tirava o sono dos apóstolos. E vocês veem que os crentes hoje nem estão preocupados. Eles estão dizendo que a grande tribulação vai vir através do anticristo. É mentira de Satanás. Até o anticristo vai provar a grande tribulação. A grande tribulação será terrível. Jesus diz assim, por que então a tribulação será tão grande
como nunca foi vista, desde o começo do mundo até o presente, nem jamais alguém vai ver algo igual à grande tribulação. Meus irmãos, eles estão pregando que a grande tribulação vai vir com guerra. Não é, meus irmãos. Jesus disse que a grande tribulação vai ser uma época tão difícil que a terra nunca presenciou. A grande tribulação, ela vem de uma forma, meus irmãos, que poucos estão sabendo o que vai acontecer. A Bíblia fala que a grande tribulação, ela vai ser depois da quinta trombeta. A quinta trombeta, quando ela for tocada, vai ser aberto o poço do abismo. Não sei se vocês sabem, 200 milhões de demônios vai sair do poço do abismo. Na grande tribulação, vai acontecer algo que a terra nunca conheceu. Primeiro, os ventos vão parar de soprar, não vai soprar vento nenhum. Vai parar, os ventos não sopram. O sol vai se esconder, vai ficar escuro. Na grande tribulação, o homem vai ser imortal. Faz favor. Vai querer morrer e não vai poder. Na grande tribulação, muito obrigado, vai ser um desespero na terra. Os demônios vão pegar as pessoas e vão rasgar para se vingar. A pessoa vai ficar dividida ao meio, se batendo, querendo morrer. Não vai poder, porque a morte vai fugir. Está na sua Bíblia. Na grande tribulação, a igreja já foi arrebatada. O Espírito Santo não vai estar aqui. Na grande tribulação, o crente rebelde, o crente desobediente, Satanás vai pegar ele assim e vai dizer, mas você falava tanto de Jesus. Eu vou fazer um negócio com você, rasga ele assim. Ó. Irmãos, eu estava em casa ontem. Eu estava lendo a respeito da grande tribulação. Aí eu ouvi uma voz falar comigo que eu tenho um estúdio. Eu fico preso no estúdio lendo. Eu não saio para lugar nenhum. Ninguém nem me vê na rua fácil. Eu mando vídeos para a internet, para Facebook, YouTube, falando das coisas de Deus. E eu estou lá lendo a grande tribulação. 200 milhões de demônios vão ser soltos. Aí, ouvi uma voz dizer para mim assim, vai lá e liga seu aparelho. Liga seu aparelho. Eu fui lá e liguei o computador. Aí, quando abriu no computador, apareceu uma irmã dando um testemunho de um sonho que ela teve. Ela disse, irmãos, eu tive um sonho e nesse sonho eu vi um buraco e saía fumaça, e eu vi milhões e milhões de demônios saindo e se posicionando sobre a terra. Eles tomavam assim a terra, se preparando, parecendo que queria atacar. Eu não sei o que era. E eu disse, glória a Deus, é a grande tribulação, é Jesus confirmando a palavra. Na grande tribulação,
o Espírito Santo não estará aqui, Jesus não vai estar olhando para cá, Jeová não vai estar olhando para aqui. O crente desviado, ele vai parar e vai dizer: eu tive tanta oportunidade, não aproveitei. O crente rebelde, ele vai dizer: mas gente, eu tive tanta oportunidade de andar certo e não aproveitei. Jesus abreviou os dias para te arrebatar, para te levar para o céu. Aproveita! A grande tribulação vai ser terrível. Eu saí daqui, eu fui pregar lá em... Tinha 10 igrejas para mim pregar lá em São Paulo. Saí daqui para pregar nessas igrejas. Aí, hospedei na casa de um irmão. E, no primeiro dia para mim pregar, o carro do pastor que ia me pegar quebrou. Eu já não fui pregar. Eu digo: gente, mas que situação. Aí, digo: prega amanhã. Esperei lá. Problema também no carro do outro pastor. Disse: gente, o que aconteceu? Eu disse: pô, irmão, só vou comer e beber depois que eu pregar. Entrei no jejum e na oração, orando. Quando era 2 horas da manhã, eu estava orando. Uma criança começou a chorar. Na casa do irmão tinha uma criança, começou a chorar. A lâmpada estava acesa, tudo claro, e eu orando. Quando eu virei para o corredor, eu vi um homem numa altura, um homem alto. Não tem assim um irmão que eu possa comparar. Ele era de uma altura e ele estava bem assim, em frente ao quarto que eu estava. Eu disse: gente, mas que é esse homem? Tem gente dessa altura? Que é assim, gente? E quem será esse homem? Como ele entrou aqui? Eu estava acordado. Ele conversou comigo. Ele disse: eu vim conversar com você, Jairo. Eu vim pedir a você para parar de avisar o povo que Jesus vai arrebatar a igreja. Você está me atrapalhando. Vocês sabem quem era? Eu bati assim, digo: gente, é Satanás. Fica de pé em nome de Jesus. Se tem alguém aqui nessa noite que quer aceitar Jesus, levanta sua mão, vem aqui, eu quero orar por você. Vem aqui na frente, você que quer aceitar Jesus, vem aqui, levanta sua mão. Vem aqui, você que quer se reconciliar com Jesus, não perca esta oportunidade. Vem aqui que eu quero orar por você. Levanta sua mão, não vou insistir com você não. Aproveita a oportunidade, vem aqui, aceita Jesus. Levanta, quem é a primeira pessoa? Levanta a mão. Está vindo uma pessoa, hoje tem festa no céu. Hoje tem festa no céu. Venha aqui. Venha, pastor Suede. Recebe ele, faz uma oração. Eu gostaria de saber, a segunda pessoa que está aqui, gostaria de aceitar Jesus, reconciliar. Venha rápido. Venha, aproveita. O arrebatamento está para acontecer. A qualquer momento a igreja vai ser arrebatada. Vem rápido, levanta sua mão. Vem que Jesus quer te salvar esta noite. Eu não vou continuar insistindo. Jesus quer te salvar. Jesus quer fazer uma obra em sua vida. Você não vai ter essa igreja aqui o tempo inteiro. Jesus está para arrebatar a igreja, levar o seu povo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Rapidinho, eu vou falar para vocês.
Eu estava em casa pela madrugada orando e Jeová mostrou para mim que vai piorar coisa demais na face da terra. Ele mostrou para mim carro pendurado em pé de árvore, do vendaval, dos ventos fortes. Ele falou para mim que na Bahia vai ter uma grande catástrofe. Já liguei para meu irmão, falei para ele, sai do local que você está. Provavelmente vai ter uma catástrofe muito forte na Bahia. E ainda falou assim, grande catástrofe, vai sofrer Salvador. Ali é o local que mais sacrifica criança. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Fechamos nossos olhos e oremos a Deus. Querido e eterno Pai, Deus, Criador dos céus e da terra, eu te louvo, meu Pai, eu te agradeço por tudo. Pai, abençoa teus filhos, leva cada um de volta para tuas casas, abençoando, ó Pai, guardando teus filhos. É o pedido da minha alma, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, depois eu vou mandar lá no